Hoje é mais fácil ensinar, porque nós temos muito mais tecnologia, a criança é muito mais esperta da tecnologia, então você tem acesso a tudo. Então tem alunos que levantam a mão, professor, por que eu tenho que saber o clima da China se eu aperto uma tecla e tem a resposta? E lá no passado você tinha uma Barça, que você tinha que ler um monte. Então, na verdade, você ter acesso à resposta hoje é muito mais fácil. Nem estou falando de inteligência artificial. Que Sim, aí ainda chegamos aí também no chegamos nesse que já é, não sei se você, mas quando você, não sei se vocês utilizam, mas a inteligência artificial é algo simplesmente fantástico, porque você dá um comando para a inteligência artificial, ela prepara tudinho para você em segundos. Sim. Em segundos, tudo prontinho, arrumadinho, detalhadinho. Então, quer dizer, eu diria que as crianças hoje são mais espertas, as crianças aprendem com muita facilidade. É que no passado se fazia mais, se escrevia mais, se calculava mais, usava-se mais a cabeça, vamos dizer assim. Mas a gente tem mais ferramentas para ensinar. Então, quando você fala o que é mais fácil ensinar hoje ou no passado? É mais fácil ensinar hoje, porque você tem mais tecnologias, pelas ferramentas, e porque as crianças realmente elas têm acesso a 1000 coisas. Olha, qualquer criança sabe mexer. Por exemplo, o celular é uma ferramenta fantástica e você não pode deixar o celular de lado. Você não pega o avião sem o celular, você não vai viajar sem o celular, porque tudo é pelo celular. Uhum. Os ingressos são pelo celular. Eu fiz um jogo de futebol recentemente, eu mostrar ingressos pelo celular. Então, o que não pode deixar o celular são as redes sociais que usam toda hora, WhatsApp, conversinha. Isso é uma coisa. Agora, como tecnologia, como pesquisa, é uma ferramenta ótima. Então, eu diria que nesse aspecto é mais fácil ensinar hoje. Lima, você não acha que eles têm bastante informação, mas eles ficam sem saber como utilizar essa informação? Fica mais no raso, você diz assim? Fica no raso, né? Na verdade, talvez no passado se aprofundasse mais, né? Então, por exemplo, vou falar da FUVEST da minha época e da FUVEST de hoje. Na minha época caía cálculo diferencial integral no vestibular da FUVEST, né? Hoje não tem mais isso. Então, no passar do tempo, você foi tirando alguns conteúdos. Ainda continua sendo conteudista, ainda você tem que saber bastante coisa, mas cortaram muitos assuntos, né? Vamos dizer assim. Mas eu não acho que eles não sabem utilizar, eu acho que eles sabem utilizar. É que eles têm mais facilidade. A criança aprende com mais facilidade porque ela tem mais ferramentas à disposição. Então ela vai estudar, ela acessa qualquer canto e pega as respostas. No passado não tinha esse qualquer canto. Vamos dizer assim, você tinha realmente que pegar livros. Que saísse, movimentar e até a biblioteca. Exatamente, era bem complicado. Mas aí, Lima, eu te pergunto uma outra coisa. E para os professores? Porque assim, os professores também tiveram que se reinventar ali, né, para acompanhar. Hoje, a gente vê, assim, que até o tempo de atenção mudou, né? Antigamente, você conseguia ali dar 1h30 de aula, você conseguia ainda manter uma atenção maior. Hoje, com essas facilidades todas, consegue tirar muito mais o foco, a atenção ali das crianças, dos adolescentes, enfim. Como professor, você acha assim, o professor também teve que se reinventar, mas existe hoje uma dificuldade maior porque de você segurar por mais tempo uma concentração, talvez um assunto que para alguns ali seja que fala, tá, mas eu vou fazer o que com essa informação? Como eu vou utilizar isso na minha vida e tudo mais? E de uma hora para outra você vê gente ali mexendo no celular. Que eu vou ter que saber, né? Exatamente. Então, mas olha só que interessante. Olha só. Primeiro que já existe uma série de estudos em relação a quanto tempo a criança consegue ficar concentrada. Então, isso todo mundo tem acesso. Então, não consegue ficar 40 minutos só olhando para o professor. Mas olha só que interessante. Quando você fala, a criança vai lá e pega o celular. Por exemplo, no nosso colégio não tem pegar no celular. O celular já não pode nem ser utilizado. Então, ou no traz o colégio... Então, existe ou você tem uma colmeia na entrada que ele tem que colocar o celular na colmeia. Então, a gente tirou o celular. Né? Então, isso é legal. Então, o que acontece? Na época do Covid, as escolas tiveram que se reinventar. Então, a tecnologia ali foi um divisor de águas, né? Então, aqueles professores os mais antigos sofreram muito. Eles tinham que aprender na marra. Na marra. Não tinha que dar aula online. Virar apresentador na marra. Apresentador, você tinha que preparar. Não era como disse que Dúvidas do Passado, que era só falar. Tinha que ter a tela, tinha que escrever, tinha que falar.
Então, realmente, foi um grande divisor de água e nós tivemos professores que tiveram muita dificuldade. Nós tivemos que dar um suporte muito grande com professores super jovens que faziam assim, faziam tudo rápido e foram ajudando os professores mais antigos. E todo mundo acabou se modernizando. Então, isso fez com que a escola toda ficasse num outro patamar. Porque todo mundo teve que aprender tecnologia. A verdade é essa. Então... É interessante que todo mundo entrou na casa de todo mundo, né? Hoje você tem muitas pessoas que trabalham home office, um monte de gente, aquelas reuniões que você tinha que ir lá para outro estado fazer reunião, hoje não existe mais. Hoje você faz tudo através de videoconferência. Quantas reuniões Quantas? Você tinha que... Hoje não tem mais isso. Hoje você faz uma série de reuniões só online. Você sabe que 1 ano antes do Covid, eu fiz um curso sobre tecnologia, sobre aplicativos para as aulas, para, sabe, questões, montar coisas, jogos e tudo, 1 ano antes. Olha só. E aí... Já estava na intuição ali, né? Que acho que foi a intuição. Foi bem difícil, foi bem difícil. E até uma pergunta que vocês fizeram quanto à dificuldade que essas crianças... Evidente que foi um sacrifício enorme para os alunos e perderam muito conteúdo, né? Por exemplo, nós, no ano seguinte, nós fizemos uma parceria com uma escola de reforço, onde o colégio pagou isso para todos os alunos que precisavam de reforço. Nós damos reforço para todo mundo. Eu ia te perguntar se quem perdeu ainda dava tempo de recuperar, mas agora, você me falando que teve o reforço. Teve o reforço. Lugares depois contratamos 2 psicólogos. Quando você vai de psicólogo, 2 pessoas que ficaram na escola para dar suporte aos alunos que ficaram dentro de casa, que não sabiam mais nem se relacionar. Então, realmente, foram muitas dificuldades. Mas nós fomos dando todo o suporte necessário para poder minimizar as dificuldades que todos enfrentaram. Não foi fácil. E, evidente, alguns assuntos, como você fala em formação e alfabetização, bastante complicado, né? Aí te cai numa situação bem... Tudo online, difícil. Esse pessoal sofreu muito. Mesmo a socialização deles. Isso que levantou é um assunto que eu até ia te perguntar, dessa questão de hoje, essa questão da socialização das crianças nas escolas, se mudou muito, se não, principalmente com a questão que entrou na pandemia, se nessa volta houve essa dificuldade de interação, assim, né, de como você está vindo num modelo de aprendizado para que ele começa online e volta depois. Sim. Hoje ainda se tem um sistema híbrido, vamos dizer assim, ou a gente está no presencial só e houve no Brasil, nós tivemos muitos casos de famílias que mudaram e queriam continuar estudando conosco. Mas o Brasil ainda não permite esse tipo de ensino, quer dizer, o aluno ficar conosco morando em outro lugar, com ensino híbrido. Então, isso no Brasil não é permitido. Mas esse período aí nós já superamos. Esse período de adaptação das pessoas que saíram de dentro de casa e voltaram para a escola, né, presencialmente, isso daí já foi superado. Mas no começo foi difícil, sim. Teve muita gente que não queria mais vir. Queria continuar em casa. Foi bastante difícil. Eu imagino. Isso foi no mundo todo. Sim, não é uma coisa só do Brasil. Né? Sim. Mas essa tecnologia agora faz parte, né? Então ela ficou. Então mesmo com as aulas presenciais, né, os professores estão usando toda essa... Exatamente. Os professores hoje, se precisar dar uma aula, por exemplo, um plantão de dúvidas online, isso é uma coisa que acontece. Nós temos alunos de várias cidades e às vezes o professor dá um plantão online. Não, né, Lima? Assim, muitas vezes o professor manda lá uma tarefa, tudo num aplicativo, né? Eles têm até assim, a aulinha. Olha, se você não entendeu direito essa aula, eu faço uma dinâmica, eu tenho uma turminha turminha que eu dou aula que eu acho fantástico, os alunos são muito demais. E eu faço alguns exercícios, gravo e mando para eles. Que legal. Então isso faz parte do processo. Então isso é bastante natural, e para eles também. É muito natural. Então, a verdade é uma só. A criança vai ficando mais esperta. Com o passar do tempo, no meu ponto de vista, a criança fica mais esperta. Tem mais facilidades.
Sim, isso é... A facilidade de tecnologia, sem dúvida alguma, né? Sim, não é uma realidade, né? Não adianta. A gente Eles tem que correr dão atrás. Você se lembra de quando você teve o seu primeiro celular? Quantos anos você tinha? Nossa. Ou quando você eu acho que pegou eu um celular e tava- viu, quantos anos você tinha? Boa pergunta. Então, só para você ter noção. As crianças de hoje já nascem, as crianças de hoje já nascem com o celular na mão. Já vem o Eu acho que celular. eu estava no ensino médio. Então hoje é uma coisa Quando muito você normal. Porque não você- fazia nada. Que você, por um acaso você ligava para alguém, né? Exatamente. Coisa que hoje é já é tablet, estranho. é computador, Então, até esses dias eu vi, não lembro quem falando, que se você vê alguém com o celular no ouvido, já entrega a idade, né? Né? Porque hoje em dia não se usa para tudo menos para isso, né? Eu acho que quando você foi meu aluno, um ou outro tinha celular. Não, eu acho que não tínhamos Não tinha. ainda. Mas assim, os jovens não. Um ou outro adulto tinha, era quem uma tá coisa... falando Era Olha, em tijolo. 1991. Eu acho, 2002, 2003. Eu também acho que foi por aí. Em 91, eu me lembro que meu irmão comprou o primeiro celular, aquele Motorola tijolão. Tijolo. Que é o que você falou, mal é mal, mais falhava do que nunca. Então, isso foi em 91, desse papai, para nós no Brasil. Então, complicado. Demorou. E imagina, e na época nem se cogitava a ideia de ter um celular dentro da sala de aula. Imagina, era surreal você imaginar, você tem um celular. Mas olha, quando você fala, para você ter uma noção, hoje os alunos, a gente entra na sala de aula, os alunos ficam em pé da educação infantil até o 9º ano. Nossa, na nossa época não era assim, não. Só para você ter uma noção. Então, a gente implantou isso e mantemos isso há muitos anos. Se canta no Nacional toda segunda-feira. Então, tem alguns padrões que a gente mantém lá do passado. Lembra? Do hino, sim. O hino a gente sempre teve, cantava. Então, Não, hino sim. Então, sabe, uma coisa que a gente tem bastante orgulho. As famílias gostam muito, os pais gostam muito, os alunos encaram isso de uma maneira muito legal. É uma tradição que não pode ser perdida também. Né? E nós pesquisamos outro dia sobre isso tem a ver a respeito mesmo. Sim. Não tem nada a ver com um sistema de ditadura, nada disso. É respeito ao professor. É respeito. Se você pesquisar sim, isso, com certeza. A ideia é levantar. Eu vou falar, eu tenho uma experiência que eu conto para todo mundo, que é muito legal. Assim, quando eu fiz a primeira viagem de navio que eu fiz há muitos anos atrás, era uma coisa muito... Na minha mesa, quando você entrava no navio, você ficava sempre na mesma mesa, com as mesmas pessoas. Então tinha lá um sueco, um francês, um americano e nós. 4 casais ao todo. Quando começaram a se apresentar lá, na hora que eu falei que eu era professor, eles ficaram em pé. É uma coisa que arrepia. Ficar em pé. Respeito. Olha o respeito Sim. de você falar que você era professor lá fora. Isso foi em 91 também. Que legal. Então, uma uma coisa muito... Olha, na Finlândia, o sonho sempre foi esse. Eu falo para meus professores isso, que o meu sonho é esse. Os professores ganham lá 5 mil euros, eles dão aula de manhã e ficam pesquisando à tarde. Então, quando você fala 5 mil euros, você está falando de um salário de 25, 30 mil reais por mês. Sim. Só para você ter noção, para lecionar de manhã e pesquisar à tarde. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, que quando o ano acho que foi 2021, não lembro, agora enfim, eu fui para Portugal, que eu estava fazendo um curso online que eu estava ministrando daqui, de aromaterapia, e no final a gente resolveu que a última aula ia ser presencial, né, assim, ia ser ali com todo mundo e tal. Só que os alunos que eu tinha, cada um era de um país. Então tinha gente da Suécia, outras pessoas da Espanha, outros da China, era todo, assim, do mundo, portugueses, né, ali portugueses, mas de várias partes do mundo. E daí a gente falou, então vamos fazer o último para quem é lá de Portugal, né? Então a gente faz ali com o pessoal que tem ali e depois faz uma gravação, ou faz ao vivo ali a gravação para que quem está de fora possa acompanhar. E para nossa surpresa, todos vieram. Lá estavam todos lá de todos os países, foram para Portugal para prestigiar o último dia de encontro. Fantástico. Você fala, gente, como? Né? Assim, é surreal. Porque você fala... você vê como até na Europa é valorizado o ensino. Né? Assim, eles valorizam muito essa questão de ensino, do aprender,
sabe, do conhecimento, de valorizar até o próprio professor que sai do país para ir para outro, para, né, se pronto, é muito interessante. Com certeza. Bem diferente. E a própria cultura de você incentivar, por exemplo, na Finlândia, nessa visita, de você ensinar o respeito às pessoas, o respeito às coisas dos outros, etc. Tal. Mas nós estávamos na Finlândia porque meu filho foi comigo. E aí nós chegamos ao cinema e falamos assim, escuta, se eu deixar meu celular aqui, o que acontece? Perguntamos para a mocinha. Ela olhou para a gente assim e falou assim, eu não entendi a pergunta. Na terceira ou quarta vez que a gente explicou, tentando explicar, mas se eu deixar aqui o que acontece, eu falei assim, você está querendo dizer que se você esquecer aqui o que acontece, aqui ninguém pega. Quer dizer, então isso é muito fantástico, sabe? Esse respeito às coisas dos outros é uma coisa muito legal. Você não é seu, não é seu. Falta tanto isso no Brasil, né? Isso é muito legal. Então, até comento com os alunos, a gente tem feito... Nós começamos aqui em Leme, na unidade de Leme, no ano de 2019, falamos assim, nós vamos fazer da nossa escola uma Finlândia. Então, ninguém vai olhar a prova. Não precisa olhar, vocês não vão colar. Você pode deixar suas coisas à vontade, ninguém vai pegar. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho, aí veio a pandemia. E estragou um pouco o início do projeto. Esse ano eu cheguei para eles e falei assim, nós vamos reiniciar o projeto. Esse ano, né? Quer dizer, é fazer com que dentro do Avicena, por exemplo, não fazer isso no Arquimedes também, claro, mas fazer com que ninguém toque, sabe? Todo mundo respeita as coisas. É muito importante você tentar passar alguns valores para todo mundo, né? Sim. O valor não é que a pessoa pega, mas é de respeitar, de você respeitar o colega, respeitar o próximo, respeitar tudo. É ter empatia, né? Você entender tudo. Então, eu acho que se você conseguir fazer esse papel, é uma missão fantástica, né? Mas você não precisa olhar, ninguém vai olhar na prova. Sabe que não é para colar, não tem sentido você colar. São valores, você vai passando isso daí. E isso daí eles vão passar para os outros filhos, né? E os alunos adoram. Eu comecei a falar isso, eles abraçam a causa. Eu volto aqui depois de um ano, 2, e te falo como é que foi o projeto. A gente tem que chegar no ponto onde eles passem a falar isso. Não sou eu contar. Daqui 2 anos você tem que perguntar, mas como é que ela? Diferente.